Essa obra mostra bem que não dá pra julgar alguém pela aparência, porque mesmo com esse olhar sério, essa mina é uma waifu fofa. A história começa com o nosso protagonista no trem sendo encarado por uma garota alta e com um olhar sério. O protagonista acha que ela está irritada, mas quando ele olha para o lado, ele nota que ela parecia estar apenas protegendo ele de ser esmagado pelo excesso de pessoas, e nisso ele começa a imaginar que ela seja uma pessoa legal. Porém, em um momento de turbulência, a garota acaba levando um empurrão que a obriga a fazer mais esforço, e nisso ela fica ainda mais séria, o que assusta o protagonista, que, quando a porta se abre, ele sai correndo. Ao sair do trem, ele fica preocupado que ele tenha sido mal educado, pois ela ajudou ele, mas ele nem mesmo agradeceu. Porém, nessa mesma hora, a garota sai correndo e o encontra do lado de fora do trem. Quando o protagonista encontra com ela, ele novamente sai correndo, o que faz ela sair correndo perseguindo ele. E depois de muito tempo, a garota finalmente diz algo e pede para irem juntos à escola. Ao chegarem na escola, a garota menciona que se mudou recentemente e, para garantir que iria encontrar a escola, ela decidiu encontrar algum outro aluno e ir seguindo ele. Nisso ela começou a seguir o protagonista porque notou que eles eram da mesma escola. Ao dizer isso, ele diz que ela poderia ter procurado o lugar pelo celular, o que impressiona ela porque ela comprou o celular recentemente e não sabia que existia essa possibilidade. Ele começa a notar que ela não é tão assustadora quanto ele pensava e diz que ele poderia ajudar ela com o celular e que poderiam ir para casa juntos, já que eles pegam o mesmo trem. Depois disso, os dois se apresentam. O protagonista se chama Uzami Yu, um aluno do segundo ano, e a garota se chama Takano Hitomi, uma aluna do primeiro ano. Na hora que ele ouve isso, Yu começa a pensar o como ela poderia ser mais nova sendo tão alta e desenvolvida. Hitomi agradece e pede para irem para a escola juntos no dia seguinte também, e Yu aceita. Ele diz que precisa ir para um lado para sua sala e Hitomi fala que teria que ir para o outro lado. Mas no que eles se despedem, Hitomi dá um sorriso simplesmente lindo que trava Yu completamente. Mas pouco depois, Hitomi olha de novo o local da sua sala e nota que teria que ir pelo mesmo lado que ele e os dois vão juntos. No dia seguinte, Hitomi aparece no trem com um olhar mais sério que no dia anterior, e Yu fica preocupado que ela esteja irritada. Mas Hitomi diz que ela só estava cansada, pois quando ela pensa na escola ela fica muito nervosa, e quando consegue sentar para descansar os olhos dela, começam a pesar, e por isso ela fica com um olhar sério. Ao chegar na estação, Yu pergunta como está indo na sala dela. Hitomi diz que acabou se empolgando demais e começou a gritar na apresentação dela. Yu pergunta se tem algo que incomoda Hitomi, ela diz que sim, pois existe um animal que a odeia. Quando ela fala isso, ele fica curioso com o que ela quis dizer com odeia, até que eles veem um gato deitado sobre o muro da casa. Quando ele vê a Hitomi, o gato vira o Luffy Gear 5 e sai quicando feito um doido disparado para fugir da Hitomi. Hitomi diz que ela sabe que o olhar dela é assustador. Yu pede para ela dar um sorriso, mas isso ela parece que estava fazendo cosplay de Chonpet. Yu diz que ela não parece saber sorrir direito, mas ele pede para ela tentar novamente, e nisso passamos de Chonpet para o olhar do demônio. Depois de deixarem isso pra lá, Hitomi nota que ele estava sorrindo, e Yu menciona que um dos sorrisos anteriores dela tinha sido muito fofo, e que talvez se o gato tivesse visto aquele sorriso dela, talvez ele não fugisse. Nisso Hitomi fica envergonhada, e diz que nunca ninguém disse que ela era fofa antes. Mas não sente que foi algo ruim, e ela novamente faz um sorriso lindo. Yu nota que ela deu um belo sorriso e diz que aquele sorriso dela foi bem natural, e pede para ela repetir. Mas nisso voltamos para Chonpet. No final, Hitomi diz que entendeu um pouco o que houve, e que se Yu voltar a elogiar ela, talvez aconteça novamente. No fim do dia, Hitomi manda uma foto para o Yu tentando testar um sorriso, e parece bem forçado, o que faz ele achar que ela não consegue nem sorrir direito, e menos ainda tirar foto direito. No capítulo seguinte, começamos com a irmã do Yu invadindo o quarto dele para conversar sobre uma aluna nova da sala dela. De início, Yu não parecia se importar tanto, mas quando ela descreve a tal aluna nova, Yu nota que ela era a Hitomi. A irmã dele simplesmente continua falando e menciona que a aluna nova se atrapalhou toda na apresentação dela, e o Yu começa a ficar curioso sobre como ela está indo na sala dela. E a irmã dele explica o que houve. Para resumir, Hitomi tentou se apresentar e nisso ela acabou gaguejando, que fez o pessoal acabar comentando. E com isso a Hitomi sai correndo da sala, o que impressiona todo mundo. E alguns segundos depois a Hitomi volta para a porta e se apresenta novamente. A irmã do Yu diz que ela achou ela estranha, mas bem engraçada, e menciona que a Hitomi pegou o lugar do lado dela. E nisso as duas começaram a conversar com o tempo. A irmã do Yu menciona que deveria ser difícil ser transferida para uma nova escola, e pouco depois ter a aula de educação física, e nisso a Hitomi mostra que ela está envergonhada de se trocar na frente dela. A irmã do Yu mencionou quanto os seios dela são grandes e pede para poder tocá-los. Hitomi permite, o que deixa Yu bem curioso com aquilo e pergunta o como foi, mas a irmã dele diz que era duro. Continuando a explicação da irmã dele, ela diz que pediu para tocar a barriga dela, e como a Hitomi libera, ela levanta a blusa.
e encara a barriga da Hitomi e menciona que ela tem um tanquinho bem definido, o que dá a entender que quando ela disse que era duro, ela estava falando desse tanquinho definido dela. A irmã do Yu fica bem animada de ver alguém que conseguiu ter o abdômen definido que ela gostaria de ter e se apresenta para ela como Kaoru. Yu pergunta o que mais aconteceu, mas Kaoru apenas menciona que ela só tocou o abdômen dela e pronto, provavelmente imaginando que ele esperava algo a mais, mas Yu só estava curioso para ver como a Hitomi estava indo e fica nessa confusão toda. No dia seguinte, Yu estava sentado do lado de fora da escola durante o almoço e a Hitomi o encontra. Ela diz que o pessoal estava na lanchonete da escola e Yu pergunta se ela chegou a passar por lá. Mas quando ele vê, a Hitomi está com um monte de sanduíches. Yu se impressiona, a Hitomi menciona que ela adora comer, e ele pergunta se ela costuma comer tanta coisa assim, e ela diz que sim. Nisso Yu nota que seria por isso que ela cresceu tanto, e se desenvolveu tanto também. Mas no meio tempo que ele estava pensando nisso, a Hitomi já terminou de comer tudo. Hitomi pergunta se ele poderia ir com ela em um lugar, pois ela não conseguia ir em lugares assim onde ela morava. A Hitomi menciona que ela morava em um lugar rural, e como não tinha loja de doces, ela costumava sentar para beber chá com a avó dela. Yu aceita o pedido dela e os dois vão numa loja de crepe. Ele pede um crepe, mas quando a Hitomi vai escolher ela fica encarando um pouco as opções até que ela pede frango empanado. Yu pergunta se ela não ia pegar o crepe, mas ela diz que ela está com muita fome, nisso ela pega um monte de frango empanado. Yu começa a encarar ela enquanto come e vê que ela consegue dar um sorriso bem fofo quando come. Hitomi diz que aquilo seria algo que costumam chamar de comprando e comendo, e menciona que seria algo para o Instagram. Hitomi oferece um pouco para o Yu, mas ele diz que não gostaria pois já estava cheio, e quando o Yu olha de novo, ela já acabou com o frango. Ela fica encarando o pote de frango um pouco e depois diz que gostaria de comer batata. Essa menina não para! Depois de terminarem de comer, Yu menciona que ela não estava acostumada a andar por aqueles lugares e se oferece para ir com ela de novo quando ela quiser. E nisso ela diz que tem outros lugares que ela gostaria de ir também, mas tem muito medo de ir sozinha. Hitomi diz que na próxima eles poderiam ir de novo na loja de crepes para ela pegar um crepe, junto de uma porção de frango e mais outras coisas, e Yu só aceita que ela tá afim de qualquer coisa com crepe. O capítulo seguinte começa com dois garotos apavorados encarando a Hitomi. Ela menciona que não era a primeira vez que ela via eles e que eles se assustavam com ela, mas ela pretende usar o sorriso que ela vem praticando para tentar amenizar a situação, apesar de parecer que só iria piorar. Os garotos saem correndo chamando ela de devoradora de homens, o que deixa a Hitomi meio triste, mas nisso um dos garotos tropeça e cai de cara no chão. Nesse momento, a Hitomi vai até eles para ajudá-los. Ela tenta perguntar se ele está bem, mas ele ainda a vê como um monstro e continua com medo. No que o outro garoto tenta ajudar o amigo dele, ele tropeça e cai de cara nos seios da Hitomi. Nessa hora, o garoto se vira para seu amigo que havia caído no chão e diz que a Hitomi é uma boa pessoa. Nem imagino por que ele mudou de ideia, né? Vendo essa mudança drástica, o amigo dele fica preocupado, mas Hitomi o abraça e aconchega sua cabeça nos seios dela, e logo ele também acha ela uma boa pessoa. Apesar de Yu não entender bem o que houve, ele fica feliz que se resolveu. Os dois garotos se desculpam com a Hitomi, dizem que eles ouviram falar de uma mulher devoradora de homens na escola. Hitomi diz que não tem problema, e os garotos perguntam se Yu é filho da Hitomi, o que deixa ele bem desanimado. No dia seguinte, os garotos encontram a Hitomi e chamam ela para ir brincar com eles. Mas o que começa até que fofo termina com o Hitomi com o uniforme molhado e os garotos quase que abraçando ela. No capítulo seguinte, vemos o professor da sala da Hitomi. Inicialmente ele fica preocupado com ela, pois ele ouviu dizer que ela passa uma sensação diferente dos outros alunos. Mas ele acredita que não terá problema, desde que a sala não mude o comportamento. O problema começa quando ele começa a dar sua aula, e Hitomi o encara com um olhar sério e agressivo. O professor encara ela com medo do porquê ela o encarava daquele jeito. Mais tarde, na sala dos professores, o professor Kobayashi fica pensando sobre o que foi aquilo, imaginando que a Hitomi possa ter algum rancor sobre ele, mesmo sendo a primeira vez que se encontram. Nessa hora, Hitomi vem até a sala dos professores e diz que não conseguia entender uma parte da matéria. O professor tenta explicar para ela a questão, porém acaba que ela faz um olhar agressivo de novo, o que o assusta, e ele diz que pode ter ficado meio confuso e decide rever a questão desde o início com ela. Nisso Hitomi começa a entender e dá um sorriso fofo. Ela diz que não é muito boa em matemática e que ouviu dizer que faz uma cara feia quando não entende algo da aula, o que explica para ele o porquê ela parecia tão agressiva antes. Kobayashi-sensei diz que quando ela tiver dúvidas sobre a matéria, ela poderia ir até ele para tirar as dúvidas. Nisso Hitomi sai da sala e o professor reconhece que ela é uma menina gentil. No outro dia, Yu observa pela janela enquanto a sala da Hitomi está indo para a aula de educação física. As garotas vão jogar futebol e Kaoru pede para que Hitomi fique de goleira para elas. Nisso Hitomi nota que a Kaoru manda bem no esporte. Nesse momento, a barriga da Hitomi começa a roncar de fome,
Mas nisso ela se distrai, só consegue ouvir alguém gritar para ela pegar a bola. Só que quando ela vê, a bola está a poucos centímetros da cara dela. Hitomi faz um movimento de esquiva perfeito e evita colidir com a bola, mas nisso ela deixa que acabem fazendo um gol. Hitomi fica preocupada por ter desviado, mesmo ela sendo a goleira, mas os comentários das garotas se mesclam entre algumas aliviadas por não ter atingido o rosto dela e outras impressionadas com o movimento que ela fez. Hitomi se concentra em ter que defender as próximas, e nisso, quando uma garota vai chutar, ela simplesmente encara como se fosse uma fera selvagem. Hitomi consegue fazer a defesa, mesmo quase matando a garota do coração, e nisso ela começa uma sequência de defesas perfeitas, até que a Kaoru a chama. Kaoru tenta testar a Hitomi e chuta contra ela, mesmo sendo do mesmo time, pois ela disse que queria desafiá-la. No final do jogo, Hitomi estava exausta, mas Kaoru vem elogiar ela pelo belo trabalho, dizendo que não esperava menos da pessoa com o tanquinho ideal. Nisso as garotas do outro time dizem que gostariam de participar do mesmo time que ela na próxima vez, o que a deixa bem animada. Yu fica bem contente que a Hitomi esteja se enturmando bem, mas por ficar a aula inteira encarando o jogo das garotas, acaba levando uma bronca do sensei. No outro dia, Hitomi está indo comprar livros de matemática para ajudar nas aulas, quando ela encontra Kaoru. Kaoru diz que talvez possa ajudá-la com isso. Nisso ela menciona que o irmão dela poderia ensinar a Hitomi, mas ela fica bem preocupada com isso, pois ela não quer depender tanto de uma pessoa que ela sequer conhece. Porém ela não consegue rejeitar e acaba seguindo a Kaoru até a casa dela. Hitomi tenta dar uma desculpa para sair de lá, mas Kaoru manda ela entrar. Hitomi fica preocupada, pois não gostaria que um estranho ensinasse ela. Só que quando a Kaoru abre a porta, ela vê que o tal irmão é o Yu, e ela se acalma. Kaoru se impressiona ao saber que os dois já se conheciam e diz que o Yu saiu para comprar alguns doces para ela. Hitomi diz que nunca viu os dois juntos, mas Kaoru menciona que ela acaba indo mais cedo do que o Yu, porque ela precisa ir para o treino matinal do clube dela. Só que nisso ela se sente enciumada com o Yu passando tanto tempo com a Hitomi. Kaoru menciona que os únicos doces que eles possuem no momento são sorvetes, mas Hitomi não liga, até que Kaoru acaba derrubando bem na blusa da Hitomi. Kaoru se desespera e pede para Hitomi tirar a blusa para colocar para lavar, mas Hitomi diz que não precisa disso. Kaoru se irrita e decide tirar a blusa da Hitomi, mas nisso ela fica impressionada com o tanquinho dela. Quando Yu volta das compras, ele se depara com a cena da Hitomi e a Kaoru abraçadas, e a Kaoru levantando a blusa da Hitomi, que o máximo que consegue dizer é pedir para ele ensinar matemática para ela. Depois de terminarem de estudar, Yu encara Kaoru por ter simplesmente pulado fora logo de início, mas ele olha para o relógio e nota que ainda estava cedo demais para Hitomi ir embora, e nisso, Kaoru pede para verem o filme. Kaoru mostra que ela havia pego um filme chamado Traga, um filme de terror. Logo que Hitomi vê a capa, ela já congela. Hitomi pede para pegar outro filme, dando a desculpa que seria melhor ver um filme de terror de noite, no escuro, mas eles notam que ela apenas não lida bem com filmes de terror. Mas Kaoru, que estava curiosa com a cara de assustada da Hitomi, simplesmente ignora isso e decide pôr esse filme assim mesmo. Yu diz para Hitomi que ela não precisa se forçar demais, mas Hitomi diz que fará o melhor para aguentar. Conforme eles veem o filme, Hitomi vai se assustando cada vez mais com as cenas assustadoras, o que deixa o Yu mais preocupado com ela. No final, Hitomi consegue aguentar, mas parece ter passado por uma sessão de tortura de tão tensa que ficou. Kaoru decide provocar Hitomi e diz que tem um fantasma atrás dela, mas nisso ela quase faz a Hitomi virar um fantasma e Yu reclama com ela. Kaoru tenta compensar a Hitomi emprestando um filme de animais fofos para ajudar ela a relaxar depois do filme. Por ver que estava tarde, Yu decide levar a Hitomi para casa e Kaoru diz que vai ver outro filme de terror. Porém, como ela tem o péssimo costume de ficar colocando os DVDs em capas aleatórias, acabou que o filme que ficou com ela era o filme de animais fofos que ela quis emprestar para a Hitomi, que acabou ficando com outro filme de terror, e o resultado foi que a Hitomi assistiu 2 filmes de terror em um dia. No dia seguinte, um garoto da sala do Yu acaba vendo ele do lado de um par de seios e fica curioso. Nisso ele decide perguntar quem era a dona daquele par de... quer dizer, quem era a garota do lado dele? Yu menciona sobre a Hitomi e diz que ela é uma garota diferente, mas é legal. O colega dele concorda que ela, de fato, era diferente, e diz que o Yu é muito sortudo por estar andando com ela. Yu nota que estava tendo um mal entendido, mas vendo que daria muito trabalho explicar, ele fica quieto. No fim do dia, o colega do Yu o encontra conversando com a garota que ele viu antes, e ele decide ir se aproveitar dessa chance e usar o Yu para se aproximar da tal garota. Mas no que Hitomi o encara com um olhar sinistro, ele perde o foco e pergunta quem seria ela. Nisso, Yu explica que essa é a tal garota que ele havia mencionado. Yu apresenta o colega dele para Hitomi. O nome dele é Nezu. Nesse momento, um professor chama o Yu para falar com ele na sala dos professores. Yu pede para esperarem ele e manda Nezu não fazer nada de estranho com a Hitomi. Nisso, Nezu pensa em puxar assunto com a Hitomi, que só fica travada, pois ela não sabe bem o que falar com ele.
Nezu tenta insistir na conversa e diz que ela tem um belo corpo e que acredita que ela seja popular com os garotos. Mas Hitomi apenas diz que não. Nessa hora, Hitomi percebe que, como ele estava puxando o assunto, seria falta de educação se ela pelo menos não o encarasse nos olhos. Só que no que ela faz isso, ela tenta abrir um sorriso que acaba parecendo mais um olhar demoníaco do que um sorriso fofo. Nezu fica preocupado que tenha dito algo errado e quando Yu volta, ele simplesmente decide dar no pé com a desculpa que precisava fazer coisas para o clube. No dia seguinte, Nezu tenta conversar com Yu sobre a Hitomi, mas Yu já diz que ela é uma ótima garota com um sorriso agradável, o que impressiona ainda mais o Nezu.